Cuidado, você está correndo risco. O que aconteceu comigo pode acontecer com você. Até hoje não esqueço quando fui parar em um mundo paralelo do nosso, que era sombrio, assustador. Lá existiam pessoas parecidas com nós, mas elas tinham olhares assustadores. Não sei como fui parar lá, nem como voltei. Não sei também como se chama aquele local. Muitos dizem que ali se chama Sete Além. E hoje, o Adversos irá contar Um relato de uma pessoa que disse ter ido para esse mundo paralelo, chamado Sete Além. O que essa pessoa acabou vendo foram coisas impressionantes. E assim como outros relatos de pessoas, essa pessoa diz também ter sido pega de surpresa. Elas estavam em locais aleatórios, sem esperar e sem saber as surpresas que o destino lhes preparava. Acabaram indo para esse mundo sombrio, que muitos dizem mesmo se chamar Sete Além. Em nossa casa estávamos, além de mim, minha mãe, meu pai e minhas duas irmãs. Eu tinha acabado de chegar da escola. Estudava de manhã. E assim que eu chegava, almoçava e iria dormir para descansar. Isso fazia todos os dias. Naquele dia não foi diferente. Fui dormir. Ao deitar na minha cama, senti uma tontura muito grande. Quando olhei para o teto, tudo rodava. Eu estava muito mal. Parecia cansaço, mas eu nunca havia sentido um cansaço como aquele. Mesmo assim, eu peguei no sono rápido. Após alguns minutos dormindo, acordei com um barulho de sirene muito alta, que estava na rua. Parecia ter parado bem em frente à nossa casa. A sirene tocava o tempo todo, não se desligava. Com isso, acabei despertando, assim como minha curiosidade também foi despertada. Então me levantei e caminhei até a rua. Mas quando cheguei na porta de casa, olhando para fora, lá estavam meu pai e minhas irmãs. Eles estavam parados, olhando para a rua. Então perguntei para eles o que estava acontecendo. Eles não responderam, apenas continuavam olhando para a rua. E assim, cansado de perguntar e não obter respostas, caminhei até a porta, passei por eles e saí e olhei para a rua. E ali na rua estava um corpo coberto com um lençol. Parecia também haver sangue naquele lençol que cobria o corpo. Então, sem olhar para meu pai e minhas irmãs, perguntei a eles de quem seria aquele corpo e o que estava acontecendo, pois a vizinhança toda estava na rua também olhando para aquele corpo. Olhei para a vizinhança, todos eles pareciam olharem seriamente para o corpo e não falavam nada. Assim como os paramédicos da ambulância também olhavam para o corpo, no chão coberto, sem falar nada. A sirene continuava tocando daquela ambulância. Foi quando mais duas ambulâncias começaram a se aproximar com a sirene tocando também. E os paramédicos dessas ambulâncias também, ao descer delas, olhavam para aquele corpo, seriamente, sem falar nada. Eles não se aproximavam do corpo para prestar os primeiros socorros. Era como se quem estivesse ali no chão coberto já tinha perdido sua vida. Então tornei a perguntar para meu pai e minhas irmãs quem estava ali no chão caído e o que havia acontecido para aquelas ambulâncias e um corpo aparecerem bem em frente à nossa casa. Mas eles não me respondiam de forma alguma. Não tinha respostas de ninguém. Perguntava gritando para meus vizinhos, mas eles também não respondiam. Os paramédicos
só ficavam sérios. Foi quando então decidi que iria descobrir sozinho de quem seria aquele corpo que estava caído. E para isso, eu tinha que me aproximar e descobri-lo. Foi exatamente o que eu fiz. Me aproximei do corpo e puxei aquele lençol. Para minha surpresa, o corpo da pessoa que estava no chão caído, ensanguentado, era o de minha mãe. Claramente bateu um desespero em mim. Comecei a gritar, de forma desesperada, perguntando como tudo aquilo aconteceu. Alguém tinha feito aquilo com minha mãe, e meu pai e minhas irmãs deveriam saber. Minha reação imediata foi olhar para eles e perguntar quem teria feito aquilo. Mas quando eu fiz isso, notei que minhas irmãs e meu pai estavam diferentes. Suas expressões não eram normais. Seus olhares eram sombrios. E eles estavam da mesma maneira de quando havia me levantado para ver o que estava acontecendo na rua. Então olhei para os vizinhos. Eles também tinham expressões sombrias, olhares sérios, e não piscavam um minuto sequer. Assim como os paramédicos das ambulâncias também tinham aqueles olhares. E todos eles, assim como meu pai e minhas irmãs, tinham olheiras profundas, como se não dormissem há dias. Eu não sei o que estava acontecendo, porque todos estavam daquela maneira. Eu não sei o que havia acontecido com minha mãe, o porquê que ela estava caída, ensanguentada, coberta, aparentemente sem vida. Ninguém respondia, só estavam sérios, estranhos. Foi quando enfim notei a movimentação de uma pessoa. Um dos paramédicos olhou para o outro e balançou a cabeça, em um gesto dizendo que sim. Então os dois começaram a se aproximar do corpo de minha mãe no chão, para colocar em uma maca, em direção à ambulância. Meu pai, minhas irmãs, os vizinhos e os outros paramédicos continuavam da mesma forma, somente olhando para aquele corpo. Foi quando eu perguntei para um dos paramédicos que pegaram minha mãe, onde eles estavam levando ela, para que hospital. E sem olhar para mim, somente olhando para o corpo de minha mãe, eu ouvi uma voz em minha cabeça. Era como se aquele paramédico respondesse de forma telepática, dizendo que eu não fazia parte daquele mundo, que era melhor eu ir embora, senão algo terrível poderia acontecer comigo. Então eles entraram na ambulância para levar minha mãe, mas eu entrei também escondido, sem que eles vissem. Nesse momento todos arregalaram os olhos do lado de fora. Meu pai e minhas irmãs, os vizinhos e os outros paramédicos também. Mesmo assim, a ambulância começou a andar, com o corpo de minha mãe e eu escondido dentro dela. No momento que eu fui virando a rua, olhei para minha casa. Meu pai e minhas irmãs ainda estavam na porta. Foi muito rápido, mas pude perceber, de forma nítida, que uma outra pessoa, muito parecida comigo, apareceu na porta com meu pai e minhas irmãs, com aquele mesmo olhar, sombrio, que olhava para a ambulância, seguindo seu destino. Foi quando chegamos em um hospital muito estranho, onde os médicos, enfermeiros e pacientes dentro daquele hospital também tinham aqueles olhares. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo naquele dia. Eu entrei correndo junto com os paramédicos que carregavam minha mãe, até que apareceu um médico estranho e começou a conversar comigo da mesma forma que aquele paramédico havia conversado, de forma telepática, dizendo que eu precisava sair dali imediatamente, que não era para mim estar ali. Eu respondi gritando que era minha mãe que estava entrando naquele hospital, ferida ou sem vida, mas aquele médico começou a me empurrar para fora com uma força muito grande, que eu não pude me defender. Ele me empurrou para fora do hospital. Quando eu saí do hospital, assim que passei pela porta, percebi que havia sol. Há algum tempo, quando eu estava do lado de fora, antes,
Parecia tudo nublado, como se estivesse em um sonho. Não havia sol. Havia uma espécie de neblina fina, mas para minha surpresa maior ainda, me dei de cara em frente ao hospital. Desesperados, meu pai e minhas irmãs pareciam bem felizes em me verem e perguntavam de forma eufórica por onde andei. Eu apenas falava com eles, chorando, perguntando por que minha mãe estava ali, o que havia acontecido com ela. Eles apenas perguntavam para mim: ali onde? O que está acontecendo? E eu dizia: ali, naquele hospital, ferida. Foi quando meu pai disse que minha mãe estava em casa bem preocupada comigo, pois eu havia sumido por 2 dias. Eles chegaram a achar que eu havia fugido de casa, pois eu disse que iria dormir e, estranhamente, desapareci de casa. Olhei para o hospital e lá estavam médicos, enfermeiros e pacientes normais, com olhares normais. E quando voltei para casa com eles, minha mãe lá estava bem, preocupada comigo, e eu lhe dei um abraço muito forte. Alguma coisa estranha aconteceu comigo aquele dia. Eu expliquei para minha família o que havia acontecido, mas obviamente eles não acreditaram em mim. Acharam mesmo que eu havia sumido propositalmente de casa. Mas eu sei que não. Eu sei que algo estranho aconteceu naquele dia. E com tantos relatos de pessoas que viajaram de forma de repente para Sete Além, eu tenho certeza que eu fui mais uma pessoa que acabou, de forma aleatória, viajando para Sete Além.